a gente tem aí, olha só, essa outra matéria de hoje sobre a atuação do André Mendonça, que já suspendeu mais de 30 ações do 8 de janeiro, entre pedidos de destaque e vista. Ele já paralisou a análise de parte dos processos e vai caber agora ao Barroso pautar o reinício dos julgamentos, ou seja, ele está ali atrasando esses julgamentos dos golpistas do 8 de janeiro. São 31 ações penais relacionadas ao 8 de janeiro que tiveram destaques e pedidos de vistas do André Mendonça, que foi o terrivelmente evangélico ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, além dele, né, o Nunes Marques são os que mais têm divergido nas decisões do Supremo sobre os casos aí dos atos antidemocráticos, ou seja, dos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro, na tentativa de golpe, quando os bolsonaristas foram lá quebrar tudo em Brasília. E lembrando que também André Mendonça, o Nunes Marques e o Zanin foram os votos divergentes nessa votação importante de ontem, né, da decisão que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Você vê aí, então, uma atuação do Mendonça que não surpreende, né, gente? Ele está aí atuando para paralisar essas ações do 8 de janeiro. Causa surpresa para vocês, Glauco e Ivan? Não surpreende, né, Adri? Até porque isso é uma estratégia anunciada, né? Em novembro de 2021, acontece tanta coisa que a gente até acaba deixando de lado algumas declarações importantes do então presidente Jair Bolsonaro, que naquela época tinha só o Nunes Marques, que ele tinha nomeado, ele falou assim explicitamente, de forma pública, eu tenho 10% do Supremo, né? Se referindo ali ao Cássio Nunes Marques. E aí, ele pegou, até resgatei as aspas dele, que ele disse o seguinte: quando se fala em pautas conservadoras, ele, o Nunes Marques, já pediu vista de muita coisa que tem a ver com conservadorismo, porque se ele apenas votasse contra, ia perder por 8-3 ou 10-1. A gente não quer perder por 8-3 ou 10-1, a gente quer ganhar o jogo ou empatar. Ele está empatando nesse jogo. Então, o Bolsonaro considerava empate o quê? O pedido de vista, o pedido de destaque, você conseguir paralisar o andamento, né? Depois o Supremo até reviu isso, colocando um limite para pedidos de vista, o que dificultou essa estratégia bolsonarista, mas que continua aí, né? A gente está vendo, tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes Marques são campeões aí de pedidos de vista, de pedidos de destaque, e pode ver que tipo de pauta que eles fazem esse tipo de pedido, né? Então, quando você observa, são as pautas, como está na matéria da Fórum, relacionadas ao 8 de janeiro, mas também a outros temas que são aí de interesse da bancada conservadora, né, desse segmento bolsonarista mais raiz, digamos assim. Então, eles estão cumprindo aquilo para o que eles foram ali, né, incumbidos pelo presidente da República de então. E não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso, com todas as letras, foi Jair Bolsonaro, quando era presidente da República. Então, tá aí, né? Pois é, e uma coisa que impressiona, né, Glauco, é a disparidade entre a atuação deles, eu digo a nível de qualidade como juristas mesmo no STF, com relação aos demais ministros, né? E olha, claro, sempre tem um ministro que se destaca um pouco mais, outro um pouco menos, mas no caso deles é impressionante, para quase toda semana eles levam pito de algum dos outros ministros, né? Ou é o Mendonça ou é o Nunes Marques. Na semana passada foi o Nunes Marques levando um pito do Barroso, porque ele veio, o Nunes Marques não, o Mendonça levando um pito do Barroso, porque ele veio divulgando, falando, era justamente nessa discussão sobre a descriminalização do porte de maconha, né? E ele veio falar que havia conversado com o Dom Jaime Spengler, né, que é o presidente da CNBB, e que o Dom Jaime estava muito preocupado com a legalização da maconha, porque para ele a legalização da maconha veio soltando uma fake news, assim, do nada. E o Barroso, ele falou, olha, me desculpa, Mendonça, mas eu acabei de falar com o bispo no telefone, esclareci para ele está super tranquilo com relação a isso. Não, mas ele me falou que não sei o que. Eu acabei de falar com ele no telefone, o Barroso respondia. Né? E o Nunes Marques já levou
respeito do Alexandre de Moraes, né? Situações constrangedoras, assim, de não saber sobre o que está falando, sabe? Analisando matérias, analisando projetos, participando de julgamentos, sem ter qualquer tipo de embasamento. E os outros ministros, os mais experientes, né? O Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, eles acabam meio que aproveitando e trabalhando até com ironia, né, em muitos desses casos, com relação a esses dois ministros, porque é muito díspare mesmo ali a qualidade da sustentação deles com relação aos demais ministros, até com relação a ministros que antes poderia se considerar um pouco, com uma sustentação um pouco mais fraca, né, eles conseguem superar nesse sentido, né. E é impressionante, Ivan, porque, assim, isso sem levar em consideração que quase todo ministro do Supremo, ou todo ministro do Supremo, tem um mau momento, né? Tem aquele voto ali em determinado tema que é muito ruim, inclusive não só do ponto de vista jurídico, mas muito da pauta da Suprema Corte, ela é baseada ali em assuntos que você tem que estudar, que você tem que convocar assessorias, esse é um deles, por exemplo, né? Porque a gente fala muito do negacionismo científico, e o caso da descriminalização da maconha, você tem aí as ciências sociais, as ciências criminais que estudam o assunto não só no Brasil como fora. Então, quando o ministro faz um voto que não é embasado de forma alguma em técnica, é só embasado em valoração moral, em juízos, né, que não são exatamente aqueles relacionados ao tema que está ali em si, isso é muito ruim, né, muito grave, porque, primeiro, não acrescenta nada, né, para a discussão jurídica, e você está lidando na prática com a vida de muita gente. Então tem que ter muita responsabilidade para fazer isso, né? A gente teve votos bem ruins nessa questão da descriminalização da maconha, falando assim, sinceramente, né? Alguém até comentou, o voto do Cristiano Zanin é ruim demais, a gente tem que ser assim verdadeiro nisso aqui, mas é aquilo. Tem ministro que consegue aí uma coerência no voto, sabe aquele jogador assim que esse nunca decepciona, porque ele é sempre ruim, ele sempre erra aqui, então você sabe o que esperar dele. Tem ministro que é assim também, né? Não importa o tema, qualquer tema que seja ali, parece que não tem assessoria, parece que não se preocupa mesmo com os votos que dá, com aquilo que tem ali para defender, que está errando quase sempre.